Jerusalém estava, se eu não estou enganado, ela estava no lado palestino, não era isso? Antes da guerra. Israel tomou Jerusalém e os palestinos querem de volta de qualquer maneira. Então, o conflito maior atualmente parece que é baseado nisso, está certo? Os dois acham que a capital é Jerusalém. Então, juntaram ali não sei quantos países, liderados pelo Nasser, né, do Egito, Jordânia, etc., para guerrear contra Israel. E eu tenho uns dados aqui, que foi um pastor Abraão de Almeida, e ele fez um artigo sobre isso, e ele fala alguns dados. Parecia que era impossível Israel vencer aquela guerra, porque eram muitas nações contra Israel, e o número de soldados contra Israel era enorme. Os dados que ele tem aqui, ele diz que Israel tinha 700 mil soldados, e os inimigos tinham 30 milhões de soldados. 30 milhões de soldados, 700 mil contra 30 milhões, então era praticamente impossível. Dizem que eles já estavam, os egípcios, os jordanianos, os palestinos, etc. Já contavam a vitória. Não, já estavam escolhendo as casas que eles iam querer morar nelas em Tel Aviv. Mas houve vamos dizer assim, uma atuação sobrenatural. E nós que somos cristãos, acreditamos que pode ser e que foi de Deus, né? E ao lado de Israel, para que ele vencesse aquela batalha. Eu já andei lendo alguma coisa sobre isso. Os egípcios e os jordanianos colocaram seus aviões em terra, camuflados, cobertos por árvores, etc., para não serem localizados. E Israel tinha, assim, vamos dizer, uma meia dúzia de aviões de guerra. Era uma coisa muito desproporcional à batalha. Mas Israel levantou à noite com seus aviões e começou a bombardear, mas parece assim, o comentarista que eu li, foi em revista secular, parece que era cirúrgico, e em cima dos alvos, pum, pum, arrasou, parece que 400 aviões na época. Hoje em dia isso não é nada, mas naquela época era muita coisa. Arrasou com a frota do ar daqueles que estavam contra Israel. E ele me deu alguns dados falando sobre alguns resultados dessa guerra. Os prejuízos sofridos pelos árabes em preciosas vidas humanas e em caríssimo armamento foram impressionantes. Nos 6 dias, foi a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967. Morreram 10 mil egípcios, 15 mil jordanianos e milhares de sírios, iraquianos e combatentes de outros países. Somente o Egito perdeu 400 aviões, 600 tanques e milhares de peças de artilharia, superando um prejuízo de mais de 1,5 bilhão. Em toda a guerra, apenas 700 soldados judeus perderam a vida. Então, a gente vê que houve uma atuação sobrenatural para que Israel vencesse essa batalha, essa guerra. Porque a intenção era acabar com o Estado de Israel, não era só retomar Jerusalém, era que o Estado fosse exterminado e tomassem completamente. Eu acho que resgatar um pouquinho. Acho que é importante enfatizar que o Estado de Israel é um Estado democrático de direito. Então, Israel não é um Estado religioso. Israel é um Estado político. E, portanto, no parlamento de Israel existem cristãos, existem judeus, existem muçulmanos, existem ateus. São todos israelenses. E são todos israelenses. Um israelense judeu, israelense cristão, israelense muçulmano, israelense ateu, israelense animista. Eles têm uma outra religião lá em Israel, se eu não me engano é Bahá'í, que eles adoram a natureza, são panteístas. Portanto, é um Estado político, democrático de direito. A pessoa que vive em Israel, ela pode exercer a religião dela. Ela tem essa opção de escolher a religião dela. Tem liberdade religiosa, liberdade cultural. Esse Israel Estado hoje é muito diferente do Israel bíblico. Sim, completamente. Porque hoje é democrático. Alguns às vezes imaginam, Israel só tem aqueles que adoram a Deus, só os judeus que servem ao Senhor. Por exemplo, eu estive lá há pouco tempo atrás com um guia judeu. Ele fez parte do exército de Israel, ele fazia parte Krav Maga? Dos paraquedistas. De luta. E ele é ateu. Ele é judeu, ateu. Conta a história de Israel, fala dos lugares todos, conhece toda a história, fala de Jesus, mas ele é ateu. E está lá em Israel, fez parte do exército. É um contexto histórico dele, como nós aqui no Brasil. E até cristão, né?
E tem Nosso judeu, guia, israelense, Nós cristão. temos que tomar guia. cuidado, só um detalhe, nós Israelense. temos que tomar cuidado para não confundir as pessoas. É o seguinte, a gente mistura muito judeu com israelita. Israelita é quem mora, vive, nasceu e é do Estado republicano democrático israelita. É porque a Bíblia trata esse termo, judeu israelita. é quem segue a religião judaica. Exato. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. É porque às vezes a pessoa confunde, porque a Bíblia em alguns momentos usa o israelita Nós temos que tomar cuidado por com conta esses do termos. Israel israelense. espiritual. Aí seria um outro Israel. Porque há 150 Uma anos nação atrás, onde Jesus é o todo rei mundo era eterno. palestino. Mas na viagem... Agora, hoje, nos tempos hoje, Palestina é quem segue aquele povo que nasceu na Palestina, viveu na Palestina e não quis fazer parte do Estado de Israel e teve que fugir embora. cidadão. Aí hoje nós temos então isso. De Não, um lado a mas nem Palestina... foram, às vezes ficaram em Israel. Não, Quem ficou virou aqueles israelita. ficaram Na se nossa transformaram em viagem, israelenses. vieram Exatamente. israelenses. Mas aí viagem. vocês, até para tranquilizar, de repente tem alguém que tem uma viagem marcada para Israel, a gente está... Porque de um lado você tem a Palestina, de outro Israel, e no meio ali a faixa de Gaza. A princípio, a notícia chega porque Israel está em guerra. Então, entende-se que em todo Israel há uma guerra. Mas essa guerra, ela é localizada. Especialmente na faixa de Gaza, é o que mais tem. Porque Belém está muito próximo de Jerusalém, é muito bem controlada, tem os muros que separam tudo. A West Bank fica mais ao norte, completamente controlado. Agora, a faixa de Gaza que tem a liderança realmente do povo palestino, é ali que é o maior conflito. E o porquê desse... A gente já construiu tanto essa história, e só para a gente entender um pouco assim, o porquê e para que querem essa faixa de Gaza? O que isso representa para um lado e para o outro? A faixa de Gaza, a história que acontece ali é o seguinte: depois de 1967, os jordanianos e os egípcios perderam terra pra caramba. Perderam muito. Os egípcios perderam a região do Monte Sinai e Gaza. E ao norte, os jordanianos perderam um bom pedaço de terra. Aí o que acontece? Nessa época aparece Yasser Arafat. E aí o rei Hussein da Jordânia leva esses palestinos remanescentes e tantos árabes de outros países que detestavam mesmo Israel, podia ser iraquiano, podia ser quem fosse. Um dos estudos que eu estava lendo, ele estava falando que até os extremistas do Irlanda, foram para lá para treinar esse povo. Só que aconteceu a curiosidade. Cresceu tanto o exército dos palestinos dentro da Jordânia, e eles foram tão arrogantes que começaram a questionar parte do terreno da Jordânia. O rei Hussein, numa noite, em agosto de 1970, alguma coisa assim, foi obrigado a entrar à força. Matou mais de 8.000 palestinos do exército da Palestina e fez todos eles correr para o sul do Líbano. Por isso que agora, contemporaneamente, a gente vai lembrar que os palestinos estavam no sul do Líbano, ficaram fazendo ataques ali na região da montanha de Golã, aquele negócio, até que um dia os israelenses não aguentaram mais, entraram, invadiram, e eles tiveram que fugir para a Tunísia. Da Tunísia ficaram lá um bom tempo. Gaza foi uma região, eu não me lembro a data direitinho, mas o presidente do Egito um dia liga para o presidente israelense e fala: eu vou visitar Israel. Para eles acharam, não, tem algo errado. Vai vir com um avião com bomba, alguma coisa, mas aconteceu a realidade. Ele desceu em Tel Aviv, sentou com eles para conversar e fez um acordo de paz. Eu respeito vocês como Estado de Israel, foi o primeiro país árabe a aceitar o Estado de Israel, e fizeram um acordo, receberam de volta uma boa parte da terra que eles tinham no sul, e Gaza, eles falaram: não, nós não queremos Gaza de volta, queremos que vocês deem esse pedaço aos palestinos. Ele fez uma jogada política. Então Gaza, que era uma região antes da Guerra dos 6 Dias dos egípcios, os egípcios não receberam de volta e falaram: não, pode entregar isso aqui para os palestinos. Enfim, aconteceu o seguinte: chegou um momento que ninguém estava aguentando essa situação, aparece Isaac Rabin. E eles entenderam o seguinte, que eles não tinham condições de negociar com nenhum líder árabe religioso, porque qualquer líder árabe religioso só queria jogar os israelenses todos no mar. Israelense, mar Mediterrâneo para vocês. Não tinha acordo com esse povo. Então eles renovam a imagem de Yasser Arafat, trazendo ele de volta, e propondo a ele acordos e cedendo terra. Aí vem um acordo de Oslo, e depois, enfim, quando eles assinam um acordo no Camp David com o presidente Bill Clinton. Agora, olha as curiosidades que acontecem em toda religião extremista. O presidente do Egito foi assassinado numa parada por extremistas islâmicos. Isaac Rabin
foi assassinado, eu acredito que foi Isaac Rabin, mas às vezes eu estou trocando o nome, que a gente confunde tantos nomes, foi assassinado por um extremista jovem de direita judaica, porque os líderes religiosos da religião judaica, os israelenses, não aceitaram o que eles fizeram de acordo de paz. Sendo que mais da metade da população, num encontro que eles tiveram, num levantamento, mais da metade da população queria fazer paz, deixa o palestino viver ali, vamos viver em paz. Então hoje, está vivendo até hoje esse remanescente, porque eles querem sempre criar a melhor forma que os palestinos e os árabes fazem para botar numa mesa de negociação internacional a questão da Palestina, pode ter certeza absoluta que é terrorismo. Em 1969 a 1972, quando aconteceu principalmente na Alemanha, em Berlim, na Olimpíada, eles começaram a sequestrar aviões, um foi parar em Angola, então um filme bacana, Angola não, desculpa. Eu vi esse filme, Idi Amin Dada era de... foi do Idi Amin. O país dele, Uganda. Acharam um parecido Uganda, bacana ali, bacana. Então muito... fizeram aquele filme mostrando como é que foram sequestrados os aviões, como é que eles fizeram. Vários aviões foram sequestrados, até na Europa, e principalmente quando aconteceu na Olimpíada em Berlim. A forma de poder trazer à mesa para discutir o assunto é terrorismo. E os israelenses estão avisando o mundo há muito tempo que ou negociamos com esse povo, vocês ajudam a gente a negociar para resolver, ou o terrorismo vai sair do Oriente Médio. Ninguém acreditou, mas o terrorismo chegou na Espanha, chegou na Inglaterra, 11 de setembro nos Estados Unidos, agora, não, peraí, agora que começou a mexer, vamos fazer alguma coisa. Guerra contra o terrorismo e vão tentar achar uma solução para os palestinos. Mas, falando rapidamente, na viagem que eu fiz lá, o nosso guia, como eu disse... É seguro viajar a Israel? Tranquilo. Eu acho que é mais perigoso viajar no Brasil. No Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sei se é Rio de Janeiro, São Paulo, não, sabe? Eu acho que aqui é mais perigoso do que lá. O nosso guia era, como diz você, israelita, pastor, ele tem uma igreja lá, coronel reformado, e o motorista do nosso ônibus, que a gente sempre sai no mesmo ônibus, era um palestino. Um camarada, gente boa demais, fizemos amizade com ele, por fim ele estava torcendo pelo meu time aqui no Brasil. Então, para a gente ver que a convivência não é isso, mas foi o Galo, seria isso. Mas eu quero só ler, porque, como eu disse, essa Guerra de 6 Dias foi liderada pelos egípcios em Isaías 19:16. Olha o que diz. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão, por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Aí só a primeira parte. Então, falando sobre essa guerra que houve, que de 6 dias, liderada pelo Egito, é uma profecia sobre ela. A gente está caminhando para encerrar o programa, mas é interessante deixar isso bem claro. O pastor Gustavo, que já foi, você foi com a caravana diante do trono, né? Uhum. E já foi outras vezes também, foi para ministrar. Inclusive, você ministrou numa igreja copta no Egito. Uhum. Igreja copta? Não, essa não era copta, não. Era a igreja presbiteriana no Egito. Igreja a maior presbiteriana no Egito. Ocidental do Oriente Médio. A igreja fica lá na praça onde aconteceu todo o movimento no Cairo, a Praça de Tahrir. É uma igreja enorme. Esses irmãos estão lá há muitos anos. Israel é um lugar seguro para se viajar. O exército está nas ruas e nas vezes que eu fui lá não tive problema nenhum. Pode andar à noite, pode andar de dia, pode andar de madrugada, pode andar a pé. As pessoas vão para o mundo da alimentação à noite, né? Vai lá à noite, está assim de gente. É um lugar muito seguro para si. Agora, naturalmente, se porventura explodir uma guerra, aí já não vai ser mais tão seguro assim. Porque em tempos ouvimos rumores e atualmente se intensificaram os ataques. Então nós queremos até terminar esse programa orando para que haja paz ali naquela região. Amém. Eu pedi ao pastor Lúcio para orar, para que haja paz em Jerusalém. E para você que nos assiste, fique na paz e que Deus abençoe e até o próximo programa. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor Deus, neste programa, comentando sobre o Estado de Israel, Amém, de quem o Senhor tanto gosta, Senhor Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, assim como o Brasil já abençoou o Estado de Israel uma vez, nós queremos tornar a abençoar, Senhor Deus,
para que ali haja paz, Senhor. Queremos orar para que a tua paz, a paz que excede a todo entendimento, reine naquele lugar, Senhor Deus.